Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Mulher Virtuosa. Eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 28, que diz assim: os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Aqui fala, gente, da sabedoria que vem do céu, né? Aqui vai dizer que aqueles que buscam o Senhor, eles têm a sabedoria, né? Que todo Provérbios que a gente tem meditado e lido aqui, né? Durante esse tempo, tem nos ensinado muito sobre a sabedoria, né? Provérbios é um livro que fala sobre a sabedoria, né? E que tem conselhos muito práticos para todas as áreas da vida, né? Para vários pontos aqui que a gente vai aprendendo aqui, onde ele vai narrando e vai nos ensinando e vai cada vez mais nos confirmando que aqueles que buscam o Senhor entendem tudo. Por quê? No sentido de que aqueles que buscam o Senhor, eles recebem a sabedoria que vem do alto. E, gente, não há nada melhor do que você ter a sabedoria que vem direto do coração de Deus. Continuando aqui, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-o para que se compadeça dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros, eles herdarão o bem. Mais uma vez a Bíblia, né, ela vem nos trazer aqui a importância da gente buscar ser íntegro. O que é íntegro, né? A palavra integridade, ela vem da palavra inteiro, né? E fala muito sobre a gente ser íntegro de ser inteiro de o quê? Daquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente fala, né? Ou seja, os nossos pensamentos, sentimentos e os nossos comportamentos, eles são alinhados numa só vontade, num só objetivo, sabe? Porque muitas vezes a falta da integridade, que é o que? É quando uma pessoa pensa uma coisa, mas fala e age de outra forma. Ou quando ela fala uma coisa, mas ela age de outro jeito, né? E o Senhor nos chama sempre a buscar essa integridade, que é essa coisa de aquilo que eu penso, eu sinto, eu falo e eu ajo com atitudes que estão alinhadas com aquilo que eu acredito, certo? Que vão de acordo com as minhas crenças, sabe? E, gente, não tem como, não existe como ser íntegro sem a presença do Senhor. Não há como. Não tem como as pessoas serem íntegras por elas mesmas. Sem Deus nós nada podemos fazer, mas com Deus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos ajuda a alinhar a nossa mente, aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente age, né? Então tudo fica alinhado e fica na integridade. E aqueles que são íntegros, né? Eles herdarão bem. Então o Senhor, ele tem muitas promessas para quando realmente, sabe, o seu povo, ele busca agradar a Deus, né? Andando na sua retidão. Continuando aqui, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. Olha só, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. O que é isso? Todos nós erramos, né? E quando a Bíblia ela vem nos chamar pra gente ser íntegro, ela não tá nos chamando para ser perfeitos, porque o Senhor não nos fez, né? Infelizmente a gente não é perfeito, mas um dia a gente vai. Se Deus quiser, o dia que a gente for, né? O dia que Jesus voltar, a gente vai ser perfeito. Mas até lá, a gente tá caminhando, buscando cada vez mais o que é a santidade. Então, a gente vai errar durante o processo, a gente vai falhar. Tem muitas coisas que você não conhece, tem muitas coisas que eu não conheço, tem muitas coisas que a gente ainda tá aprendendo. E Deus, com a sua bondade, o seu amor infinito, Ele tem paciência com cada um de nós.
E é por isso que a Bíblia vem nos lembrar que aquele que ele encobre as transgressões, ou seja, aquele que acha que é perfeito, aquele que finge que não tem nada de errado, ele vai acaba muitas vezes tropeçando, né? Porque ele não vai conseguir prosperar, sabe? Só que a partir do momento que você abandona, ou seja, você diz, não, eu entendi isso daqui, eu tô fazendo errado, eu não quero mais fazer, e você busca em Deus, né? Deus, olha, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu faço isso daqui, eu sei que não tá certo, eu quero mudança, eu quero melhoria, eu quero, sabe, me tornar alguém que agrada o teu coração, sabe? Você busca em Deus essa misericórdia, ou seja, esse arrependimento, né? Porque arrependimento, o que é? Toda pessoa que passa pelo arrependimento, ela passa pela metanoia. Metanoia, o que é? É uma mudança de mentalidade. Então, eu entendo que tem algo ali que eu preciso mudar, eu busco essa mudança, né, buscando a Deus, pedindo a Ele essa misericórdia, e o Senhor, pela sua graça, pela sua vontade, a graça dele me alcança, e a partir disso eu vou buscando mudar cada vez mais, também através do autoconhecimento, também me entendendo, me conhecendo, eu tenho isso daqui de errado, eu tenho isso daqui pra melhorar, né, entendendo a minha mentalidade, entendendo as vezes crenças que eu carrego, forma de pensar, comportamentos, formas que você vai agindo, que você vai vendo, puxa, isso daqui não é bom, e a partir disso você vai buscando que cada vez mais a santidade. Então, alinhado que com a graça de Deus, porque sem a graça nós não podemos nada, né? Glória a Deus pela graça que nos alcança, pela bondade do Senhor. E a partir disso, a partir da minha cooperação e da sua cooperação. A partir da cooperação de cada um de nós. Porque o Senhor não precisaria, Ele podia fazer tudo sozinho, mas por amor, Ele não nos fez fantoches. Ele nos fez com tanto amor que nos deu um livre arbítrio. Então hoje o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas? Pode, mas Ele é tão bondoso, tão amoroso, Ele é tão grandioso, Ele é tão gracioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá a chance de cooperarmos com Ele. Ele não nos obriga a nada, mas nos dá, através do livre arbítrio, né, a escolha, a liberdade de escolhermos se queremos andar nos seus caminhos, que são bons, que é só bom, né? Aquilo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito, agradável, Ele tem o melhor para nós, ou se queremos andar por nós mesmos, né? Diante de uma alegria, né? Muito momentânea, diante de um prazer muito momentâneo que vai e passa, ou diante daquela graça, né? Que nos acompanha com a paz que excede todo entendimento, com a proteção, com o amor e com a presença de Deus, gente, que não há dinheiro que possa comprar isso, não há, né? Então, Ele vem sempre nos ensinando, nos buscando, né? E vem nos ensinar, hoje, através desse versículo que todos nós erramos, todos nós falhamos, mas a partir do momento que nós falhamos e nós entendemos, eu falhei, e pedimos perdão ao Senhor, buscamos sua misericórdia, Ele imediatamente, né, a sua bondade, ela vai nos guiar, a sua bondade, ela vai estar ali com a gente, nos buscando, nos trazendo de novo pro caminho, para que a gente possa o quê? Prosperar. A Bíblia vai falar sobre isso, prosperidade, né, e prosperidade, o que é? Você ter tudo que você precisa para cumprir o seu destino, é você ter tudo que você precisa para viver uma vida em abundância, em paz, em alegria. Gente, que é grandioso demais. É muito mais do que as palavras conseguem explicar, sabe? Continuando aqui. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. É aquele que sempre teme o Senhor. Gente, temer o Senhor é diferente de ter medo, né? Temer é a gente reverenciar, é a gente amar, é a gente referenciar, a gente ter respeito. Enquanto o medo, ele afasta as pessoas, né? Imagina, aquilo que você tem medo, você quer longe de você. O temor do Senhor, ele nos aproxima. Então, por isso que a Bíblia vai falar sobre nós temos o temor de Deus. Ou seja, a gente temer o Senhor, nós reverenciarmos Ele, nós, sabe, nos alegrarmos nele, nós realmente olharmos para Ele e entender que Ele é tudo. Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, e tratar Ele com essa reverência, sabe? E a partir do momento que a gente tem isso, ou seja, a gente não quer desagradar o Senhor. Então nós vamos vendo que, sabe, aí vai casar muito com o versículo acima, que vai falar sobre toda vez que a gente vê que a gente tá indo para um caminho errado, que a gente falhou, que a gente errou, a gente vai buscar em Deus a misericórdia. Por quê? Porque nós não queremos magoar Ele, nós queremos alegrar o seu coração. E sabe, isso tem sido a minha oração diária. Que é pedir a Deus que eu tenha um coração que agrade Ele, sabe? Um coração que realmente, sabe? A minha meta de vida é que Deus olhe pra mim e Ele se alegre comigo. E
E isso é temer a Deus. Isso é temer o Senhor, é a gente entender que tudo que a gente vai fazer, a gente sabe realmente querer ser alinhado com a vontade daquele que nos criou. E hoje essa é a minha maior meta de vida, é que realmente eu possa agradar aquele que me criou, porque Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Sabe, às vezes eu olho e digo, Deus, eu não dou conta de tantas bênçãos, de tanta graça, de tanto amor, de tanto cuidado. Eu percebo e cada vez mais o Senhor tem me tornado muito sensível para ver essa bondade dele a todo momento, a todo instante. E eu percebo que eu só não percebo isso quando eu tô distraída, às vezes com muita agitação, com muita correria, mas a todo momento a bondade dele, ela tá o tempo todo na minha vida e na sua vida também. O problema é que muitas vezes por causa da correria ou por causa das distrações nós não percebemos. Mas eu tenho buscado cada vez mais estar junto de Deus para perceber o amor dele, a bondade dele, porque, gente, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, sabe? Como eu quero cada dia mais agradar ele. Eu erro, eu falho, mas eu tô sempre, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Me ajuda, porque eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar nisso daqui, eu errei, mas agora eu quero melhorar. Me ajuda, Senhor, me ajuda, porque eu quero agradar o teu coração. Que essa seja a nossa oração diariamente, que a gente possa realmente buscar um coração que agrada o coração de Deus, porque, gente, tudo aquilo que Deus tem pra nós é o melhor. Tudo que o Senhor tem pra nós é acima, inimaginavelmente, infinitamente maior do que aquilo que a gente um dia achou que era bom. Aquilo que você tem como sonho pra sua vida, que você acha que é maravilhoso, é muito pequeno, é 0,00001%, sabe? Daquilo que Deus tem, porque o que Deus tem é infinitamente maior do que aquilo que você sonha. Aquilo que você acha que é bom não é nada comparado aos planos que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. O Senhor tem planos grandiosos, o Senhor tem planos de nos fazer prosperar, de uma vida de paz, de alegria. Ele tem sobre nós pensamentos bons e Ele quer o melhor para os seus filhos. E a partir do momento que nós cooperamos com Ele, de queremos também o melhor e buscarmos fazer a nossa parte, então as bênçãos de Deus, elas recaem sobre a nossa vida, porque nós também estamos fazendo, nós também queremos, sabe? É uma via de mão dupla, é onde o Senhor quer nos abençoar, mas a gente também está disposto a fazer a nossa parte, porque a partir do momento que nós estamos dispostos, em obediência, a sermos e realmente buscarmos ser quem o Senhor nos criou para ser, o Senhor nos abençoa de um jeito inimaginável. Eu tenho tantas coisas que eu tenho vivido que eu fico assim, meu Deus, eu não consigo nem explicar. Eu não consigo explicar, eu só agradeço porque eu não sei explicar. Mas a bondade de Deus, ela é tão grande, tão maravilhosa. E essa bondade também recai sobre a sua vida. Que você possa estar alinhado com o coração do Senhor, que você possa buscar agradar a Deus, porque Ele tem o melhor para você. Continuando aqui. Como um leão que ruge e urso que ataca, assim é um ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Um homem fiel será acumulador de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor, esse prosperará. Mais uma vez a Bíblia vem dizer que o segredo é confiar, o segredo é temer, o segredo é querer cooperar, o segredo é buscar agradar a Deus. Gente, não tem uma vida mais leve, como a Bíblia mesmo vai falar, que o fardo que Jesus nos traz, ele é leve. Se a sua vida tá pesada, tá errado, porque o fardo de Jesus é leve. Ah, mas Silvia, nós não teríamos dificuldade? Teríamos, claro que sim, todos nós, a vida não é perfeita, não é sobre isso, mas se tá pesado demais, tem algo errado. Se tá pesado demais a ponto de você estar esgotado, cansado, para um pouco, analisa, talvez você não esteja alinhado com a vontade de Deus, porque a Bíblia vai falar que
que o fardo que Jesus nos traz, ele é leve, porque Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz por amor a nós. Ele pagou um preço muito alto, gente. Então, a partir do momento que nós acreditamos, nós confiamos nele, nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós buscamos obedecer os seus mandamentos, a vida se torna mais leve. A vida se torna mais leve. E a Bíblia vem o tempo todo dizer que tudo que a gente precisa é confiar no Senhor para poder prosperar. Hoje em dia existem tantas pessoas que fazem tanto, que correm tanto, que se matam tanto para buscar dinheiro, e que cada vez mais a riqueza que ela acumula, ela gasta muito rápido, ela não traz para ela a alegria que ela está buscando, não traz o prazer. Mas aqueles que confiam no Senhor, que trabalham sim, mas que acima de tudo, antes de tudo, eles confiam em Deus, eles trabalham de forma mais leve e prosperam com muito mais rapidez no sentido não de rápido, mas no sentido de que essas pessoas, elas têm algo que não se explica, o mundo nunca vai conseguir explicar, porque é a matemática de Deus. A gente não entende a matemática de Deus. No mundo a gente diz, se você der uma coisa, você fica sem essa coisa, né? Mas a Bíblia diz que se a gente der alguma coisa, a gente vai ter em dobro. Não se explica. A matemática do céu, ela é diferente da matemática da terra. Não se explica. Mas a verdade é que quem confia no Senhor vai prosperar. Aquele que teme, aquele que confia, aquele que busca agradar o Senhor, você vai prosperar. Você é essa pessoa calma. É só questão de tempo. Se você ainda não está prosperando, é só questão de tempo, porque você vai prosperar. E vai ser leve. Vai ser de um jeito que você não vai acreditar. As coisas vão acontecer de um jeito que você não vai saber nem explicar. Confia em Deus, porque Ele é perfeito. Quem confia no seu coração, continuando aqui, quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, o justo se multiplica. Que você possa confiar em Deus, tendo a certeza que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. As bênçãos, o cuidado, a proteção, o amor. Busque agradar a Deus. Que o seu coração busque realmente agradar a Deus. Que nesse momento você possa fazer uma oração, Senhor. Vamos fazer uma oração junto? Diz assim a Deus: Deus, eu quero agradar o teu coração. Pai, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, guia-me como a menina dos teus olhos. Que eu possa desejar os teus desejos, que eu possa sonhar os teus sonhos, que eu possa realizar os teus planos nessa terra. Que eu possa andar nos teus caminhos, que eu possa cumprir o meu propósito de acordo com a tua vontade, que eu possa desejar os teus desejos, alinhe o meu coração ao teu. Peça ao Senhor isso, peça ao Senhor que Ele possa alinhar os desejos dele, os sonhos dele com o teu coração, que o teu coração seja desejoso naquilo que o Senhor quer para você, porque a partir do momento que você alinha os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, alinhado no centro da vontade do Senhor, a sua vida ela vai fluir, a sua vida vai se tornar mais leve, haverá prosperidade, haverá bênçãos, haverá de uma forma que você nunca vai conseguir explicar. É isso. Que o Senhor te abençoe, uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, de bênção, de portas abertas, de prosperidade, de felicidade, de paz e acima de tudo, da presença e da proteção de Deus. É o que eu te desejo, viu? E é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.